A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Eu sou o pastor Nilson Alves, do canal Palavras Curas e Libertação. Todas as 6 horas da manhã estamos numa série interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos interpretar a Bíblia, conhecer ela de Gênesis a Apocalipse, de versículo a versículo, e muitas coisas que não sabemos, vamos aprender através dessa série, através desses estudos que vai enriquecer o seu conhecimento. Então, eu só te peço, fique até o final para você aprender. Não tem como aprender pela metade, ou pulando, ou saindo do vídeo. Hoje é o segundo dia da criação, né? Vai finalizar o dia da criação, livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e versículo de número 29, nós já vamos começar o capítulo 2. Nós vamos ver, né, a criação e vamos entrar nos demais elementos que a Bíblia trata, que a Bíblia traz, que acerca do ser humano. No capítulo de número 1, versículo 29, está escrito assim: E disse Deus ainda: Eis que vós tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para alimento. Isso aqui é muito interessante. Preste bem atenção, porque até então, até aqui o homem, ele não comia, não matava animal. Por quê? Porque ainda não haveria morte. Então, o homem não comia animais no início, pois não havia morte. Eles não matavam, não existia morte humana, nem morte de animais. Então, quando foi que o homem passou a se alimentar de animais? Porque Deus, ele projetou tudo. Deus é o arquiteto do universo. E quando ele criou o jardim, ele criou as ervas e as plantas para servir de alimentação, tanto para os animais quanto para Adão e Eva, né? Então nós vamos agora entrar no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Capítulo 2 e versículo 1, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Então foram acabados, essa palavra aqui, terminou a obra, né? Para não achar que acabou o céu e a terra. E assim nos foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Então, temos aqui, até aqui, o resumo dos 6 dias da criação. Então, nós vamos ver o segundo versículo do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou esse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo de número 2. Então, a obra é finalizada no dia 7, ou seja, no 7º dia. Esse dia é consagrado ao descanso. Naquele tempo, sábado ficou como um dia consagrado de descanso. Mas o que me chama a atenção, eu não sei se quando você lendo, você parou para pensar nisso, que aqui vai dizer num dia 7º, havendo Deus trabalhado, terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, aqui diz que ele não terminou no 6º dia, ele terminou no 7º. Creio que no 7º ele fez alguma coisa e descansou. Entendeu? Então Deus, ele é soberano. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, dentro da criação, nesses 6 dias, 7º dia, o que acontece? Deus, ele primeiro criou, no primeiro dia, a luz. Segundo dia, ele criou o firmamento e o céu. Terceiro dia, a terra seca.
né? Mares e vegetação e plantas e árvores, tudo no dia terceiro, né? A terra seca, os mares, a vegetação, as plantas e as árvores. No quarto dia, o luzeiro. O que é o luzeiro? É três coisas. Luzeiro é sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, a criatura do mar e as aves. No sexto dia, os animais terrestres e os seres humanos. Ou seja, o que Deus ele criou por último foi o homem. O homem foi criado por último. Por quê? Porque primeiro Deus preparou o ambiente, preparou tudo. Deus não ia colocar o homem sem antes ter preparado a sobrevivência do homem. Então vamos lá, o versículo de número 4 do capítulo 2. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo, tá bom? E assim você vai ficar bom de Bíblia. Não importa a hora que você receber o vídeo ou que você puder ter acesso. A hora que você entrar, o dia que você entrar, você pode desfrutar dessas aulas. Ó, esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então essa foi o Gênesis, a genealogia, né? E outras criações. Nós vamos ver tudo detalhado. No versículo de número 5 diz assim, ó, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Preste bem atenção que antes de o homem nascer, não haveria chuva, e também não tinha como regar a terra, porque de uma maneira regava a terra, ou a chuva, o próprio Deus, né? Ou o homem. Então, enquanto não tinha um homem, não haveria necessidade de plantação da fruto para o homem. Para os animais sim, mas para os homens, para o homem não, né? Aqui se refere ao momento antes do dia 6, tá bom? Que foi quando o ser humano foi criado. Então, aqui está se referindo ao dia 6. Agora, no versículo de número 7 do capítulo 2, vamos ver o que está escrito. Isso aqui é muito interessante. Esse é o versículo chave, né? Sempre gostei desse versículo. E aqui é onde você responde a pergunta para os incrédulos, para aqueles que falam que o homem foi criado do macaco, a tese do Big Bang, e outros que não sabem de onde o homem nasceu. E aqui está a prova, o DNA, de como que foi criado o homem. Quando alguém te perguntar, você fala, está escrito no livro dos Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó e da terra. Primeiro ele criou o homem do pó e da terra, e depois de criado, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser chamado alma vivente. Veja só que o primeiro passo foi, Deus criou o homem, né? Então está só criado como um boneco de barro. Foi criado do pó da terra. Para a gente saber que nós não somos o que muitas das vezes nós pensamos que somos. Tem gente que pensa que é o super-herói, que é o rei da cocada preta, que ele é o eterno, é o soberano, e porque ele tem poder, ou porque ele tem status, porque ele tem fama, porque ele tem dinheiro. Quando eu falo homem, eu falo os dois, homem e a mulher. Ele pensa que ele é alguma coisa. Olha do que ele foi criado. E ele não foi só criado do pó da terra. A Bíblia diz que do pó viemos e do pó voltaremos, no livro de Eclesiastes. Então, Deus criou e depois soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Ponto. Veja só que sem esse fôlego, que a gente não valorizamos tanto, tem muita gente que não agradece pelo ar que respira, o fôlego de vida, pois foi com esse fôlego de vida que houve a maior morte do mundo. Foi quando faltou o fôlego de vida no Covid-19, que foi
quase todos os países, não sei se em todos, mas que morreu milhares de pessoas no Covid porque ele faltou respiração. Porque o Covid atacava os pulmões. Quando ele chegava até o pulmão, então era necessário as pessoas ter o oxigênio. Tem muita gente que está vivendo através de balão de oxigênio em hospital, enquanto nós respiramos de graça e muitos não agradecem a Deus quando acordam. Então ele soprou esse sopro, o ar, né, que nós respiramos. Respira aí agora para você saber onde está a vida. A vida está, respira. Onde que está a vida? Respira fundo e você vai ver que a vida está no fôlego, no ar. Então, esse ar que o Senhor soprou nas nossas narinas é o oxigênio. Se tirar o oxigênio, acabou. O homem morre. Então, e o homem passou a ser chamado de alma vivente. O corpo do pó da terra. Essa parte do corpo vem do pó da terra. O espírito vindo de Deus, que ele sopra. Ele sopra, vem dele, ele tira dele e coloca em nós. Soprado pelo Senhor. Olha que privilégio para mim e para você. Então o corpo, que é a matéria, ele vem do pó e da terra. Mas o sopro, o espírito do homem que o homem carrega, ele vem do próprio Deus. Deus dividiu dele e colocou em nós. Então o homem foi criado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Maravilhas, né? Agora nós vamos ver o versículo 8. Versículo 8, E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha que privilégio! O maior presente terreno que o homem ganhou, o primeiro homem, foi o melhor de todos, que Adão recebeu, que foi o jardim do Éden. Ele estava no paraíso. E aonde que ficava esse jardim do Éden? Nós vamos aprender hoje. Era na região do Éden. Deus fez um jardim que foi a casa do ser humano. Esse foi o estágio inicial. A casa do homem era no jardim. Olha que privilégio. E vamos dar continuidade. O versículo de número 9 do capítulo 2. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta bem atenção. Deus cria essa árvore, né? A árvore da vida, 2, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores especiais são colocadas ali. Deus, ele coloca essas coisas para ver até onde vai a obediência do homem. Então Deus colocou a árvore do conhecimento, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vamos descobrir aonde ficava o jardim do Éden, em qual região, em que local. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo agora, o 10 ao 14. Diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. O quarto rio é o Eufrates. Olha que maravilha! E se você
observar bem aqui tem um lugar chamado Cuxi. Cuxi, o nome do terceiro rio, né? Ele ficava, do segundo rio, em Cuxi. Essa cidade, esse lugar chamado Cuxi, se você lembrar bem, Moisés, ele casou com uma mulher cuxita, que vem de Cuxi, e aonde causou aquele grande reboliço que Miriam questionou e murmurou por que Moisés casou com uma mulher estrangeira, né? Então, olha onde é que ficava esse jardim do Éden. Ele ficava circulado, era como uma ilha. Ele ficava circulado no meio desses 4 rios. Primeiro rio, Pison. Segundo rio, Gion. Terceiro rio, Tigre. Quarto rio, Eufrates. Anote bem aí, pegue seu caderninho, sua caneta e anote tudo. Não se esqueça de anotar essas informações, porque isso vai servir para você, para quando você for, vai servir para os seus conhecimentos, e quando você for ensinar ou tiver alguma dúvida, só ir lá e procurar. Então esses dois rios, eles eram os rios mais conhecidos, mais bem vistos, mais localizados, os 2 rios chamados Rio Tigre e Rio Eufrates, né, que se fala muito na Bíblia. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, do 8 ao 14. Então, nós vamos dar continuidade aqui no versículo 15, capítulo 2 e versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha só, Adão e Eva, o trabalho deles era esse. Eles iam cultivar ali, né, e guardar. Eram essas 2 funções que eles iam ter. Ia só cultivar e guardar o jardim. Mas o homem fracassou. Aí eu te pergunto, antes disso o homem trabalhava ou não? O trabalho vem antes ou depois? O que você acha? Então vamos lá, dar continuidade ao versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerá livremente. A ordem que dava liberdade de escolha ao ser humano, que é chamado, que é do que a gente chama de livre-arbítrio, né? A Bíblia fala desse livre-arbítrio. Deus deu a escolha. Então ele pode comer, até aqui ele pode comer de tudo. No versículo 16, o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Essa eles estão liberados para comer livremente, sem pecar e sem errar. Versículo 17, vamos ver? Mas, olha aí, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aqui entra o livre-arbítrio. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio. Tinha todas as árvores que ele podia comer livremente, mas essas 2 aqui, ele disse, não poderia comer. Porque se comesse, apenas tocasse, morreria. Essa morte aqui, que o Senhor está se referindo, é a morte espiritual e não a física. Então Deus deu essa ordem. Se eles comessem, eles iam ter uma penalidade. Então Deus deu essa ordem no versículo 17. Olha só. Versículo de número 19. Olha só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse, todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha que privilégio, agora Deus pegou.
todos os animais e trouxe para o homem nomear esse homem Adão. Aí Adão agora ia colocar o nome de todos os animais. Isso é um privilégio, né? Então, de todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria o nome. E o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Adão, ele ali deu o nome de cada animal. Mas preste bem atenção que está faltando alguma coisa ainda. O que está faltando? Aqui está falando já do homem, de Adão, só que ainda não falou de Eva. Nós vamos entender por quê. Porque Eva até então não tinha sido formada. E o que me chama a atenção, a onisciência de Deus, é que Deus ele criou o homem adulto. E criou o homem e a mulher adulto. Eles não tiveram fase, eles pularam várias fases. Eles não tiveram a fase de criança, eles não tiveram a fase de pré-adolescente, eles não tiveram a fase de adolescente nem de jovem, já nasceu adulto. Então vamos lá, estamos agora vivendo o dia 6, a mulher ainda não foi criada. Vamos lá. Versículo 20 agora do capítulo 2. Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais silvestres. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aí entra a parte da solidão e a carência. Adão agora está se sentindo solitário, está se sentindo sozinho. E ele queria uma disjuntora, uma mulher idônea. Então todo animal tinha o seu par, mas o homem não tinha companhia. Então vamos pular para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então Deus tirou da costela do homem e formou a mulher e fechou depois, uma cirurgia, né? Então, você que não sabia, você que é mulher, olha aí, quando foi que vocês nasceram? Capítulo de número 2 e versículo 21. O homem nasceu no capítulo 2 e versículo 7. E agora a mulher nasce no capítulo 2 e versículo 21. Você conhece a ciência na criação da mulher? Então, hoje está conhecendo. Vamos pular. Da costela fez a mulher, né? Então, a mulher agora foi criada. Mas vamos entender como que foi isso. A ciência na criação da mulher, pesado sono, tudo aqui aconteceu a primeira vez, né? E vai acontecer a primeira morte, a primeira cirurgia. Então, Deus, ele fez um sono pesado. Esse sono que hoje, se a gente for passar por uma cirurgia, no médico, eles dão uma anestesia geral, né? Para poder fazer certo tipo de cirurgia em nós. Então, a costela é chamada de célula tronco. Foi de onde Deus tirou a mulher. E aí, essa cirurgia e fechou o lugar com carne. É uma cirurgia plástica. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos mais para frente, capítulo 2 e versículo 23. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos teus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-ão varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha, você já viu que a gente costuma chamar, né? Varão, varoa. Então a mulher foi chamada de varoa. Privilégio, hein? Versículo 23. O homem estava acompanhado aqui com os animais. Agora sim, alguém
está com ele. Então agora ele foi privilegiado. É aquele momento do casamento, né? Quando o homem casa, a alegria para os dois. Por isso, ó, o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo é um versículo que, para mim, ele é um versículo que ele quebra todos um protocolo que sempre a gente utilizamos. Não, a mulher tem que acompanhar o homem, onde o homem está, a mulher tem que estar. Só que na criação, e a primeira mulher que Deus dá para o homem, Deus não manda a mulher deixar tudo e ir atrás do homem, é ao contrário. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a gente vê lá no livro de Efésios 5:23 a seguir, falando acerca de um homem, que o homem é o cabeça e tal, mas não fala que é a mulher que tem que largar tudo e ir atrás do homem, é o homem que tem que ir atrás da mulher. Até porque a mulher é sexo mais frágil, né? Mais frágil, precisa de todo um cuidado, uma proteção, entendeu? É por isso que naquele tempo as mulheres tinham que ter bastante filho, porque os filhos servia de uma certa segurança e um meio de trabalho, trabalhar para alimentar e também para poder servir de segurança, uma segurança para sua mãe. Então, a explicação de Moisés para o casamento. A partir de Adão e Eva, assim funcionou. Isso aqui é o casamento de Adão e Eva. Agora no versículo 25. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja só que isso aqui é antes do pecado. Os dois andavam nus, mas não tinha vergonha. Não existia malícia, né, pecaminosa. Havia perfeição no relacionamento. Então, esse foi o estudo de hoje. Próxima aula vai estar maravilhosa. Então, que Deus te abençoe. Não perca, assista todos os dias. Você vai aprender a Bíblia de Gênesis, Apocalipse da maneira correta. Amém? Não se esqueça de compartilhar, dê o like de gostei, deixe seu comentário, o que você aprendeu, o que você entendeu. E tiver alguma dúvida, deixa aí e eu posso te responder nos comentários aí, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã.